Muito bom dia, meus amados irmãos e ouvintes deste abençoado programa Manhãs com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, Deus Eterno, bendito seja o teu nome. Exaltado é o Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pai, obrigado pela nossa salvação em Jesus Cristo. Obrigado por mais este dia criado por Ti. Obrigado, Senhor, porque tudo o que vamos necessitar para este dia, o Senhor já providenciou para nós, antes mesmo que levantássemos de nossa cama. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para que Ele participe de todas as nossas atividades deste dia, que Ele nos conduza a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoe os nossos pecados e que tenhamos um dia abençoado na Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus, é que oramos e agradecemos a Ti. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, Salmo de número 143, apenas os versículos 10, 11 e 12, diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Purifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei acima de tudo, é soberano, amado meu. Exaltarei Senhor, exaltarei autor da minha vida, leal amigo, sublime tu reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus. Em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus.
reconheço, Senhor, incomparável é Jesus. E em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és Jesus. Cada dia te busco mais, cada dia te conheço mais, e em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és Jesus. E em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és, incomparável és, incomparável és Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Oh! Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos os ouvintes, todos os irmãos, todos aqueles que têm acompanhado esse programa, esse momento de reflexão, de adoração ao Senhor, e que nós possamos estar fixados sempre no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, aquele que deu testemunho, deu o maior exemplo de todos. E eu quero convidar todos a acompanhar o texto, a leitura do texto lá no Evangelho de João, João capítulo 13, estarei lendo alguns versículos, lerei do 3 até o versículo 5. Fala assim, vou ler do 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Também quero ler Efésios 5:21, que fala assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Que Deus assim abençoe a sua rica palavra. Quando a gente olha para o nosso contexto atual, e também ao longo dos séculos, por mais que as coisas vão mudando, algumas coisas vão tomando uma outra forma, outro sentido, quando a gente olha para sujeição, para a palavra sujeição, a grande maioria das pessoas entende como subordinação. Muitas vezes uma subordinação cega a algo, alguma estrutura ou alguém. E com frequência a sujeição ou a subordinação, ela é associada ao sofrimento, à obrigação, à tristeza e talvez à indisposição. E nesse sentido, ela é um ato que realizado somente para agradar alguém ou para que a gente obtenha algo em troca. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Quando a gente olha para o exemplo aqui, é necessário destacar a crucial e fundamental diferença entre subordinação desmedida e a sujeição voluntária. A primeira, ela é imposta e realizada por obrigação ou muitas vezes ou algumas vezes por medo. Já aquela que é voluntária, ela é oferecida e acontece com amor e com satisfação. Sujeite-se uns aos outros por amor e por temor a Cristo. Quando a gente olha para o texto de hoje, o texto lido,
falando do lava-pés, Jesus se sujeita aos seus discípulos no ato de lavar os pés deles. A sua ação foi realizada não por medo ou por obrigação, mas por amor. A gente tem que entender o contexto, né, que foi escrito, o contexto cultural, e que perdurou até por muitos anos, muitos séculos depois também, até quase nossos dias, mas normalmente lavar os pés nesse contexto era realizado, era tarefa que era feita por escravos, sendo, portanto, uma tarefa humilhante para qualquer outro tipo de pessoa, né? Especialmente se a gente for olhar para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Então, não se esperava isso, mas Cristo, mesmo infinitamente superior, ele se sujeitou aos seus discípulos nesse ato de servidão, ou nesse ato servil. Ele foi na contramão dos fatos e dos costumes da época e surpreendeu, nesse caso, a todos, lavando os pés dos seus discípulos e demonstrando por eles amor e satisfação no seu ato. A sujeição de Jesus, a gente tem que olhar, ela não começou ali, naquele momento, ou nesse ato, nessa cena. Ele já tinha se submetido ao plano eterno do Pai, de deixar de lado a sua glória, a sua majestade divina e vir a esse mundo como nós, como um ser humano vulnerável, um ser humano mortal e um ser humano que ia enfrentar muita humilhação, um ser humano que ia enfrentar açoites e no final ele seria crucificado, mas essa sujeição, ela não era uma mera obrigação, um ato somente de obediência passiva, era uma sujeição por amor a mim e a você e a toda a humanidade. E qual que era a finalidade? Nos dar a oportunidade de sermos reconciliados eternamente com Deus, porque nós estávamos separados, nós estávamos na condição de inimigos de Deus. E se assim nós cremos pela fé, nós estaremos com o Senhor. Sendo assim, a gente olha para Jesus, o Rei Jesus, ele se fez servo, ele sendo rico se fez pobre, ele sendo Deus se fez homem, e ele viveu nesse nosso mundo cheio de maldade, provando que é possível se sujeitar com amor e por amor ao próximo, sem esperar benefícios próprios. Sem esperar benefícios próprios. Jesus não precisava disso, no sentido humano da palavra. Jesus não precisava ser humilhado, não precisava ser açoitado, ser crucificado, não precisava estar sujeito às maldades dos homens, mas por amor dos homens, Jesus se sujeita ao plano eterno do Pai e nessa situação, por amor, por demonstrar exemplo para nós, ele se sujeita e lava os pés dos seus discípulos. Naquela ocasião, Jesus disse aos seus seguidores que estava lhes deixando um exemplo. E esse exemplo deveria ser seguido. Não para obter talvez o direito de entrar no céu, porque isso seria impossível. Mas essa sujeição, ela deveria ser por amor a Deus, primeiramente, e por amor ao próximo. Por amor a Deus e por amor ao próximo. Assim, nós devemos entender que o ato passa a ser uma demonstração de amor e também de retribuição a esse imenso e inesgotável amor que Deus tem por nós. Imenso e inesgotável amor que Deus tem
por nós. Esse é o maior exemplo, esse é o motivo. Esse é o motivo. Sujeitar-se ao próximo, meus irmãos, não é um pagamento pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Mas, muito pelo contrário, é uma demonstração do nosso amor por Ele. A sujeição, ela está nesse sentido. Ela, quando é voluntária, quando ela é uma sujeição por amor, seguindo aquilo que Efésios nos fala, por amor a Cristo, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros e principalmente nos sujeitar a Deus, para que nós tenhamos uma vida que vai agradar a esse nosso Deus que, por amor, entregou o seu Filho para vir a esse mundo e morrer na cruz do Calvário. E a gente pode perceber que durante o texto posterior a esse texto que nós lemos, continuando a esse capítulo lava-pés, Pedro, impulsivo, ele quer fazer diferente, ele não queria que Jesus lavasse os pés. Mas a prova do amor de Deus é que Jesus, sendo Deus, ele sabe todas as coisas e ele repreende ao seu discípulo por amor. O exemplo era ele que ia dar. Jesus é o maior exemplo. Jesus é aquele que veio a esse mundo para nos dar o maior exemplo de todos. Um exemplo de sujeição por amor ao Pai, por amor aos homens, por quem ele haveria de morrer um dia na cruz do Calvário. Que nós tenhamos entendimento, que nós tenhamos compreensão, que devemos nos sujeitar uns aos outros por amor e por temor a Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. E a tua vontade, doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Eu sei o que queres de mim, a tua presença é tudo que eu preciso, a tua presença é o meu
Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado pela reflexão desta manhã, pela palavra que foi lida. Graças te damos porque o Senhor é o nosso maior exemplo de amor ao próximo, nos amando quando éramos inimigos de Deus. Ajuda-nos a manifestar este amor pelos nossos inimigos e dessa maneira sendo obediente ao teu exemplo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor. Tenhamos todos um bom dia, meus irmãos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.